Fala pessoal, curta, inscreva-se agora e ative as notificações se você gosta de filosofia, mitologia, psicologia simbólica e religiões comparadas. Te espero! Oficialmente a live de hoje, o tema "Você não é a sua personalidade", um tema extremamente importante, porque me parece paradigmático nos dias de hoje pensarmos o que efetivamente não somos, ou melhor, parece paradigmático o fato de nos identificarmos mais com o que não somos ou com o que nos é condicional do que com o que efetivamente somos. E para tentar traduzir isso para vocês, eu vou recorrer hoje a um texto de inspiração budista, um trecho, na verdade, deste texto, intitulado Luz no Caminho, do grande pensador Mabel Collins, um intelectual do século XIX que muito estudou a filosofia oriental. Nesse texto, nesse trecho do texto, o Mabel Collins, inspirando-se em muitos ensinamentos do budismo, sobretudo do budismo tibetano, escreve o seguinte, muita atenção: todo homem é absolutamente para si mesmo o caminho, a verdade e a vida. Mas só o é quando domina firmemente sua personalidade e quando, pela energia acordada de sua espiritualidade, reconhece que não é esta personalidade, mas que ela é alguma coisa criada por ele para uso em sua existência e por cujo meio ele alcança a vida que existe para além da personalidade. Então observem, vou tentar aqui rapidamente repetir para que vocês possam captar. Então prestem atenção porque está tudo aí dentro. Eu só vou desdobrar o que está aí condensado, o que está condensado nesse trecho de Luz no Caminho. Todo homem é absolutamente para si mesmo o caminho, a verdade e a vida. Certamente o intelectual aí está aludindo àquela famosa frase bíblica dita por Jesus. Ou seja, Jesus nos comunica que ele, enquanto homem em sua totalidade, é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, algo seguro, confiável de se seguir. Continua o texto budista. Mas só o é, ou seja, todo homem só é o caminho, a verdade e a vida, quando domina firmemente a sua personalidade e quando, pela energia desperta, acordada de sua espiritualidade, reconhece que não é esta personalidade, mas que ela, personalidade, é apenas um meio, é apenas uma coisa que ele, homem ou consciência humana, tomou para si ou para uso em sua experiência de mundo, em sua existência, e também tomou para si, para que, voltando para o texto, pudesse alcançar a vida que existe para além da personalidade. Então, professor, o senhor está me dizendo, com essa breve tradução, que eu não sou a minha personalidade e que existe, portanto, uma vida para além dela, ou seja, uma vida para além da minha personalidade. E claro, se existe,
existe como algo factível à minha consciência? Exatamente, eu só estou dizendo isso. Mas não sou eu bem quem está dizendo. Estou aqui sendo um mero porta-voz da tradição filosófica ocidental e oriental. Então vamos lá. O que é personalidade em primeiro lugar? A palavra personalidade, como eu já disse aqui algumas vezes, vem de persona, daí a ideia de personagem, porque persona significa em latim máscara. Máscara. A palavra máscara tem etimologia grega. A palavra persona tem etimologia latina. Mas ambas significam a mesma coisa. Vestimenta, figurino, máscara. Porque nesse plano chamado existência, ou para usar uma expressão mais encantada, nesse teatro chamado existência, nós necessariamente precisamos vestir máscaras, vestir figurinos. Claro, a consciência nossa tende a acreditar nesta experiência ou no curso das várias coisas com as quais nós interagimos, no curso dos acontecimentos e dos fenômenos dentro dessa experiência, nós tendemos a nos identificar com a personalidade ou com a máscara que estamos vestindo. Consequentemente, nós perdemos de vista o entendimento ou a percepção que nós não somos máscara, mas sim um ator que veste a máscara. Professor, o senhor falou de teatro, a origem do teatro na Grécia Antiga tem a ver com isso? É claro, meu amigo, é claro que tem a ver com isso. O teatro grego nasce dentro de uma escola de filosofia, ou, para ser mais preciso, dentro de uma escola de mistérios, onde se buscava a verdade em suas esferas mais elevadas. O teatro grego nasceu da escola de Eleusis. A palavra Eleusis em grego significa liberdade. Eleutério, liberdade. Ou seja, é uma escola que propunha, à sua época, conduzir os filósofos, os poucos que estavam atentos ao que vale ser buscado na vida, a se libertar dos condicionamentos da máscara. Então observem que a explicação é bem esta. Agora, observe uma outra coisa importante. Vamos olhar agora para o tema em questão. Então nós temos aí, segundo esse trecho, uma personalidade e ao mesmo tempo alguma coisa que deve abdicar dessa personalidade em proveito de uma vida para além da personalidade. Ou seja, nós estamos falando de duas instâncias ou de duas realidades que habitam uma coisa só chamada você que está me ouvindo, chamada Ronald ou chamada ser humano. Então, professor, dentro de mim existem duas realidades, o ator e a máscara, o sujeito e o objeto, a consciência e o mundo. Exatamente. Só que, repare, quando eu digo no título, na descrição dessa live, que você não é sua personalidade, significa dizer, claro, que você só vai entender o que eu estou dizendo se você, por um instante, se imaginar como algo, não personalidade, como alguma coisa que não é propriamente máscara. E isso, meu amigo, vai exigir de você um esforço de imaginação, sobretudo se você ainda não tiver nascido pela segunda vez. Como assim, professor? O que é estar nascido pela segunda vez? Estar desperto quanto ao fato de que você não é quem você pensa que é no mundo. Eu estou chamando a atenção de vocês aqui para o fato de que
é preciso que haja em cada um de nós a conquista do autodiscernimento. A gente precisa aprender a se autodiscernir. Esse passo é o primeiro da trajetória marcada por uma experiência mais próxima da lucidez. Se você não tiver atento a esse primeiro passo, o do autodiscernimento, você vai bater cabeça a vida inteira, você vai errar frequentemente, ou errar o alvo, como diz Aristóteles em Ética a Nicômaco. Você vai errar o alvo, meu amigo, porque o alvo da sua vida é a unidade e diz respeito às intenções ou aos interesses do ator e não da máscara. Então, professor, eu erro na vida, eu bato cabeça, a minha vida é uma confusão, um labirinto, porque eu me confundo com a máscara. Já disse isso em outras lives repetidas vezes. Exatamente. Mas observe que isso não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Estou colocando aqui, nesses termos e com esse tom, com essa ênfase, para chamar a atenção de vocês, mas não é algo fácil, obviamente. Porque se fosse fácil, ora pois, não existiria a filosofia de Sócrates, Platão, Aristóteles, a filosofia dos estoicos, a filosofia neoplatônica de Plotino, as filosofias cristãs da patrística e da escolástica, a filosofia de Spinoza, a psicologia de Jung, também a psicologia de Freud, por que não? Para tentar nos chamar a atenção para esse fato. Então, se existe toda uma construção de conhecimento, destinada a te levar, a nos levar à percepção disso, é porque a tarefa de fato não é nem um pouco simples. Nem um pouco simples. Observe que se vocês aí pesquisarem, por exemplo, a monumental obra de Carl Gustav Jung, vocês perceberão que ele desenvolve toda uma trajetória de compreensão que culmina, olha só, que culmina em obras que expõem nada mais, nada menos que o encontro entre o tal ator com a sua máscara, o encontro entre o verdadeiro eu ou o tal eu real, dito no Bhagavad Gita, com a persona ou com a máscara, com a sua máscara. Toda a trajetória do pensamento de Jung termina com obras em que ele trabalha a conciliação entre essas duas realidades, personalidade e eu real e personalidade. São as chamadas obras alquímicas desse grande psicólogo analítico. Psicologia e Alquimia, as duas obras Mysterium porra, essa palavra é difícil. Conjunctiones, Mysterium Conjunctiones, volume 1 e volume 2, ou seja, o mistério da comunhão, o mistério da conciliação, o mistério da conexão profunda entre essas duas instâncias presentes dentro de nós. Então observe que toda a psicologia analítica se pauta, basicamente, na integração de dois opostos, sendo estes opostos duas instâncias de sua constituição interior. Mas é preciso que você primeiro possa distingui-las e, dentro dessa distinção, identificar o que efetivamente você é e o que efetivamente você está usando para ser no mundo.
Então, repare que não é uma tarefa simples. Professor, como eu posso produzir esse encontro mágico, uma vez que o meu destino último é unir a minha personalidade ao meu próprio eu? Olhem bem o que eu estou falando. Personalidade aqui é algo a ser integrado. Porque quando eu digo você não é a sua personalidade, não significa dizer que você vai negá-la. Não, não mesmo. Você vai jogar a máscara fora, amigo? Não. Ele é o meio através do qual você existe. Isso é pura energia a ser transformada, a ser transmutada. Transformada e transmutada em quê, professor? Em mais consciência. O senhor pode, por favor, traduzir em detalhes o que é personalidade? Em mim, posso. Pensamentos, emoções e instintos. Agora amarre essas três instâncias numa amálgama indissociável. Você terá uma ideia próxima do que você não é, mas pensa ser. Você vai ter uma ideia mais clara do que está sendo posto como desafio ao que você é em essência. Ou seja, é preciso entender, basicamente, que a personalidade, ou toda a sua energia do mundo, porque a persona é do mundo, ela é temporal, ela é material. É preciso entender que você precisa integrar essas energias à sua consciência. É a transformação de matéria em luz. É a transformação, como dizem os filósofos místicos, em matéria. Transformação da matéria bruta em algo luminoso, em algo divino. Então, essas energias precisam ser integradas. Como, professor? Como eu posso buscar esse processo de transformação? Ora, buscando a única coisa que diz respeito ao ator ou à sua consciência em profundidade. O quê? Verdade. A verdade é a única coisa capaz de orientar a consciência a alcançar essa dimensão que lhe completa, no caso, a sua própria personalidade ou a transformação dela em mais consciência. Então eu preciso buscar a verdade? Ora, meu amigo, você acha que a filosofia nasceu para quê? Para orientar o homem a encontrar isso. Mas, para mim, professor, verdade é subjetividade. É porque você é moderno e contemporâneo, porra. Só por isso. Verdade é algo que varia de cabeça para cabeça, ou seja, cada um tem a sua. Isso só existe na cabeça de quem só nasceu pela primeira vez. Porque quem nasceu pela segunda sabe, até por experiência, que mais do que a consciência tem uma verdade, ela está dentro de uma verdade. Ou seja, para o que nasceu pela segunda vez, a verdade é algo que nos tem. E não que temos a verdade. Porra, isso é algo que precisa ser posto abaixo, para que a gente possa dar passos, velho, mais sensatos. Porque assim, a nossa cultura já nos confunde muito. Ah, mas professor, mas tem filósofos que afirmam isso, eu sei, de Nietzsche para frente. De Nietzsche para frente. Então, nós teremos aí sim a instauração do paradigma da verdade como subjetividade. Mas por quê? Ora, porque esses filósofos produziram uma ruptura com o cosmos, com algo que é superior ao homem. Então o homem, claro, passa a entender-se a si mesmo como algo apartado do cosmos, apartado do universo, e consequentemente ele passa a acreditar que o mundo não é propriamente o mundo, mas o que ele entende do mundo. Então está aí feito o grande embaraço do homem moderno. Vocês podem constatar que a verdade existe, independentemente do que é dito pelos filósofos da tradição,
pela própria experiência de vida, velho. Eu posso dar para vocês aqui agora algumas verdades absolutas, porque as pessoas adoram falar, não existe verdade absoluta, só verdade relativa. Pois então eu darei para vocês algumas aqui, só de passagem, tá? Você que está me ouvindo vai morrer, porque é mortal. Primeira verdade absoluta, ninguém pode dizer nada contra isso. Eu vou te dar outra. Você veio ao mundo sem necessariamente pensar ou decidir pelas condições em que veio. Você está aí onde está, na família em que está, na cidade onde está, no contexto histórico onde está, sem que você tivesse necessariamente decidido. Ou se decidiu, pelo menos não se lembra. Estou lhe dando outra verdade. E outra coisa, entre uma ponta e outra de sua existência, você vai sofrer. Você vai sofrer. Você está sofrendo, inclusive. Praticamente tudo que você vivencia tem o selo da dor. A existência é dor, como diz o budismo. A existência é trágica, como diz o teatro grego. Então já dei algumas verdades ou algumas pedras de toque para que vocês saiam da infantilidade de acreditar que tudo é subjetividade, que tudo é ponto de vista particular, que tudo é questão de opinião. Não é. Não é. A vida, ela impõe-se e se afirma a todos nós como uma verdade incontestável. Ela é maior do que a gente. A vida é maior do que a gente e a gente está dentro dela. Quando nós tomamos decisões, observe, pensando alcançar determinado objetivo, vocês, sobretudo os mais velhos, sabem que a vida às vezes diz assim, não é o que você quer, é o que eu quero. Dá licença. E te coloca em outra direção. Então não precisamos entrar aqui em divagações de ordem filosófica, porque pelo plano da experiência podemos constatar muito claramente que a verdade existe. E essa verdade deve ser buscada com um horizonte para que haja a conciliação entre consciência e representação, ou entre ator e máscara. Eu vou trazer à tona aqui para exemplificar, para que vocês tenham uma pedra de toque simbólica em mãos, de modo a conduzi-los ao entendimento do que eu estou falando. Eu vou recorrer, já que eu me lembrei aqui de um grande filósofo citado por mim na live passada, eu citei a figura de Jalal Rumi. A pronúncia desse nome é sempre para mim algo engraçado. Jalal Rumi. Jalal em árabe significa majestade. Din, quer dizer, o nome dele é Jalal al-Din Rumi. É um grande filósofo místico. Jalal significa majestade, Din em árabe religião. Esse filósofo místico do século XIII é considerado a majestade da religião islâmica pela clareza de seus ensinamentos. Ele também é conhecido no Ocidente como o filósofo persa do amor. Na sua obra Masnavi, falei na live passada, uma coletânea de poemas, contos, narrativas das mais variadas, em que ele procura conduzir a consciência do leitor a um processo de ascensão. Nessa obra, tem uma passagem muito legal, muito bonita, muito interessante, que talvez traduza tudo isso que eu estou dizendo para vocês, talvez traduza essa passagem ou esse trecho de Mabel Collins, o trecho por mim citado no início dessa live. O Rumi diz o seguinte, ele conta o seguinte, é uma historinha. Ele fala que um dia um amigo bateu na porta de um outro amigo e o que estava dentro da casa perguntou: quem bate em minha porta? O que bateu responde: sou eu. E o que estava dentro da casa respondeu de pronto: aqui não há lugar para aquele que ainda não viveu
o fogo da experiência e então o rechaça, o coloca para fora, quer dizer, não permite que ele entre. E esse primeiro que bateu na porta acaba desconsolado, saindo para uma grande aventura e viaja por alguns anos, vivendo as mais diferentes experiências, até que um dia, consumado interiormente por essas experiências, realizado, digamos, por essas experiências e buscando alguma coisa mais profunda, ele sente um ardor no coração que o faz lembrar de que quer retornar para encontrar esse amigo. E então ele retorna e bate novamente a porta do amigo que o rechaçou. Só que dessa vez ele bate a porta, o amigo pergunta: quem bate a minha porta? E ele responde: tu mesmo quem bate a porta. E o amigo de dentro então diz o seguinte: bom, se sou eu quem bate a porta, que eu entre nesta casa, porque nesta casa só há lugar para um único eu. Não há lugar para dois eus. Observe que é uma narrativa, claro, de profundo conteúdo simbólico e que, ao modo islâmico, ao modo do imaginário árabe islâmico, persa islâmico no caso, procura traduzir um pouco dessa experiência de dualidade que nós vivemos interiormente, mas que não nos damos conta, porque estamos identificados com a personalidade. Eu posso ajudar vocês a compreender isso de forma ainda mais clara, recorrendo a uma imagem dos Vedas, a uma imagem do Rig Veda. Eu até, numa ocasião, numa outra live, me referi a essa imagem. 2 pássaros num galho de árvore, é uma imagem do Rig Veda, portanto, de um dos livros mais antigos da história da humanidade, o famoso livro religioso que deu origem a praticamente todas as demais religiões do mundo. 2 pássaros num galho de árvore. A imagem é essa. Um pássaro come a semente da pipala. Tem a semente da pipala, que é uma espécie de fruto de uma árvore indiana. Um pássaro tem a semente da pipala no bico. O outro, que está do lado, observa o que come a pipala. Em alguns Upanishads, que são textos comentários dos Vedas, aparece a tradução: os 2 eus que habitam dentro de cada um de nós. Um que come a pipala, o outro que observa o que come a pipala. Quem é o passarinho que come a pipala? O nosso ego, a nossa personalidade. O que é esse comer a pipala? Comer o mundo, viver em função das demandas do mundo, se entregar à consumação dos desejos gerados pelo magnetismo do mundo. É o amigo que parte para uma aventura ao longo de anos, vivendo inúmeras experiências. É o ego de cada um de nós na sua relação com o mundo. É a necessidade que temos de conhecer as coisas, interagir com a realidade na sua pluralidade, na sua multiplicidade. É o plano da experiência concreta, dionisíaca, para usar aqui uma expressão retomada por Nietzsche, porque observe, o Nietzsche, filósofo alemão, em sua primeira e magistral obra, O Nascimento da Tragédia, ele fala que os gregos constituíram uma cultura que conseguia fornecer as referências de unidade para a consciência do homem grego, porque essa cultura estava regida por 2 arquétipos, Apolo e Dionísio. São 2 realidades opostas entre si, mas que se complementam. O seu espírito, meu amigo, o seu espírito é apolíneo.
A sua personalidade é dionisíaca. Ou você nunca notou isso? O Apolo é o Deus da luz, da integridade, da unidade. É um Deus solar pleno. É o Deus da ordem, da beleza, em seu sentido harmônico, equilibrado. Dionísio é o Deus da sociabilidade. É o Deus que nos conecta com o mundo. É o Deus dos prazeres do mundo. É o Deus da personalidade. Então observe que isso é reiterado em inúmeras tradições, livros religiosos, pensamentos filosóficos, para onde nós olhamos, nós conseguimos perceber essas duas instâncias. E você precisa buscar a verdade dentro de si, não para pôr de lado a sua personalidade, mas para converter, como eu disse, essa energia dionisíaca em luminosidade apolínea, em mais consciência, e só buscando a verdade. Só buscando a verdade. Mas que verdade é essa, professor? Que verdade é essa? Agora, antes de responder para finalizar, é interessante observar uma coisa. Repare que ao longo da nossa trajetória, eu falo de nós aqui, cada um de nós, a gente parece viver etapas que tendem a um ou a outro desses deuses ou dessas realidades. Ou seja, até por volta dos nossos 30 a 40 anos, nós somos mais dionisíacos. Nós somos, digamos, mais personalidade. A nossa consciência está mais voltada ao mundo, aos prazeres do mundo, às emoções, às militâncias políticas, às utopias revolucionárias. Nós estamos mais voltados a transformações motivadas, sobretudo, pela massa. Né? A gente quer participar, a gente quer integrar. Dionísio, Deus da sociabilidade, ou seja, a gente quer participação no grupo. A gente está afim de viver a intensidade dessas emoções. Não vale muito o pensamento criterioso, porque o pensamento criterioso te afasta dessas participações, dessas integrações, ou acaba nos afastando desse diluir de nossa consciência na massa, ou nas ideias da massa. Só que tem uma fase em que a gente começa a deixar essas coisas para trás. A gente começa a perceber que é importante viver um pouco de solidão, de solitude. A gente precisa deixar de ouvir certas coisas que nos arrastam, que nos magnetizam. Ou seja, a gente começa a refinar os nossos sentidos, as nossas buscas. É o que Jung chama de metanoia, velho. É a vida chamando para uma etapa de maior maturidade, de maior serenidade. Ou seja, é a etapa em que a busca já não está mais lá fora, está naturalmente dentro. Por isso que as pessoas maduras, pelo menos as que envelhecem com um pouco de lucidez, buscam, sobretudo, a vida interior, procuram agir no mundo com menos intempestividade, né? Com menos furor, são mais equilibrados. Aí passam a mão na cabeça do jovem e falam assim: eu já fui assim, como você. Porra, tudo isso é verdade, tudo isso está dentro do que eu estou explicando. Só que não necessariamente nós precisamos esperar que a vida nos empurre a esse movimento. A gente pode sim, através de uma atitude consciente e voluntária, procurar produzir a integração da personalidade na nossa consciência. A gente pode sim, através de um esforço de consciência, dissolver um pouco da energia da nossa personalidade em nossa própria consciência, de modo a ampliarmos a nossa consciência ou de modo a ampliarmos a nossa própria autoconsciência. Isso significa, amigo, felicidade. Entendam isso. Isso é felicidade. Não é propriamente a felicidade
do tocar nas asas de uma borboleta e perceber que tudo é pó, prazeres do mundo, mudanças pelas mudanças. Não, é um tipo de felicidade mais estável, mais equilibrada, menos tumultuada. A gente pode alcançar isso buscando a verdade. Professor, como é que eu busco a verdade para finalizar a live? Já que eu citei Rumi, vou ficar com ele para finalizar. O Rumi diz uma coisa muito interessante. É preciso que a gente aprenda a amar. É preciso que a gente aprenda a amar. Amar significa, sim, em termos platônicos, desejar. Então, primeiramente, pensemos dessa perspectiva. É preciso que a gente aprenda a desejar o que vale. É preciso que a gente aprenda a amar, porque é preciso que a gente aprenda, sobretudo, a amar alguma coisa que seja superior a nós mesmos. O Rumi está dizendo isso. É preciso que a gente aprenda a amar alguma coisa que seja superior ao nosso ego, à nossa personalidade, aos nossos interesses, porque a gente passa a vida inteira tendendo a amar apenas o que a nossa personalidade quer. Amor é desejo, a personalidade deseja um mundo, quer tomar posse de tudo, tem medo da eternidade, porque sabe que é finita e, portanto, reage com 1001 autossabotagens. A gente se autossabota porque a personalidade está atenta aos movimentos de nossa consciência. Ela não vai permitir tão facilmente que ela seja despojada do governo da gente. Mas é preciso que nasça o verdadeiro governo, como é dito por Platão na República. É preciso que haja a emersão de alguma coisa que imponha uma ordenança, uma hierarquia dentro dessa casa. Um eu precisa mandar no outro, um passarinho precisa mandar no outro, para que as coisas adquiram coerência. Coerência, professor, significa o quê? Unidade. Unidade significa o quê, professor? Verdade. Toda verdade é uma coerência. Toda verdade é uma unidade. Seja uma mera coerência entre um fato e uma ideia, seja a coerência que você precisa instaurar em sua vida. A coerência entre o que você é e o que você usa como um meio de ser. Ou seja, é preciso que haja em nós uma coerência ou uma conciliação entre essência e aparência. Essência e aparência. Quando há essência e aparência em unidade, quando essência e aparência, quando o que você é e o que você pensa ser entram numa comunhão, ocorre aí um tipo de experiência misteriosa, em que a lucidez, a sobriedade, a serenidade é a realidade alcançada em profundidade. É quando a gente vive verdadeiramente essa coisa que a gente busca o tempo todo. Então, muita atenção para esse desafio que está posto a cada um de nós. Quer aceitemos ou não, quer gostemos ou não. Você tem uma personalidade que não é você e você precisa integrá-la ao seu eu real. E essa integração pressupõe uma luta para conquistar-se a si mesmo. E essa luta pressupõe a busca pela verdade. Aprenda a amar o que vale. E o que vale fundamentalmente é amar alguma realidade, alguma coisa que seja superior a você. Porque se você não tiver isso em vista, você será sabotado por você mesmo e nem perceberá, meu amigo. É só para provocar vocês a pensar sobre isso.
Valeu, próxima terça, mais uma live Autoconsciência através dos mitos. Fui. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!